Bem-vindos ao Papo de Bunker, o podcast onde se discute sobre tudo, quase tudo. Prepare-se para mergulhar em conversas provocadoras, com temas que vão do cotidiano às questões mais profundas da sociedade. Com suspense e estilo único, este é o seu novo espaço de reflexão e debate. Inscreva-se agora em youtube.com/papodebunker e venha fazer parte do Bunker. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo, quase tudo. Oh, I think what's going to go up is jobs are going to go up and prices could go up. 典型的 It is a typical act of unilateralism and trade protectionism. The Chinese side strongly Vamos embora, vai lá. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Armando. Vamos lá. Estamos mais uma vez aqui para o nosso segundo episódio do Papo de Bunker. Hoje o tema vai ser muito interessante e tem a ver com a guerra das tarifas. A tensão global, né? A guerra comercial e o terrorismo, que pode influenciar esse processo entre os Estados Unidos e o resto do mundo, preferencialmente em cima da China, né? O preço de certos itens acaba de dobrar, não é? O dólar dispara sempre nestes momentos e o carrinho do supermercado da sua família está cada vez mais vazio, não é? Isso não é ficção, né? É o que acontece agora mesmo, né? Se você for no mercado hoje, você vai ver que a coisa está bem complicada, né? Por trás de tudo isso existe um jogo de poder global que vai definir o futuro do seu bolso, do seu trabalho e da sua segurança. Grandes líderes mundiais não querem que você entenda o que estamos prestes a revelar. Nos próximos minutos, vamos mostrar o que ninguém está falando sobre a maior guerra silenciosa da história. O mundo já não é mais o mesmo. Entre disputas comerciais bilionárias e ataques terroristas devastadores, estamos vivendo em uma nova era de tensão global. E o Brasil, que muitos pensavam estar protegidos por uma diplomacia tradicional, agora se vê no meio desse fogo cruzado geopolítico, não é? O que aconteceria se amanhã os Estados Unidos e a China entrassem em colapso econômico? Como seu bolso seria afetado? Fique até o final para entender como proteger seus investimentos nesse cenário de incerteza. Bem-vindos ao nosso canal, uma vez mais. Hoje vamos desvendar a complexa teia de relações entre guerra comercial e terrorismo internacional e como essas forças estão moldando o futuro da economia global e, em especial, a nossa, a brasileira. E aí vem, né? Vamos começar falando sobre as guerras comerciais que estão reconfigurando a economia mundial. As mais impactantes, sem dúvida, a disputa nos Estados Unidos e a China. Exatamente. Para entender o tamanho desse conflito, vamos aos números. Em 2018, os Estados Unidos impuseram tarifas sobre mais de 360 bilhões em produtos chineses. A China respondeu logo a seguir com tarifas sobre 110 bilhões em produtos americanos. E agora, em 2025, nós estamos enfrentando uma nova escalada nessa guerra comercial, com proporções ainda mais alarmantes. Temos o mais recente capítulo, que foi em março de 2025, quando os Estados Unidos implementaram uma rodada de tarifas atingindo 500 bilhões em produtos chineses, com foco especial em semicondutores, veículos elétricos e tecnologias emergentes como inteligência artificial. E aí, a China respondeu imediatamente com tarifas sobre 320 bilhões em produtos americanos, incluindo produtos agrícolas, aeronaves e produtos farmacêuticos, um aumento de quase 300% em relação às tarifas anteriores. Daí vem a pergunta. Imagine acordar um dia e descobrir que algo que você tanto desejava custaria o dobro do preço. Foi exatamente o que aconteceu em diversos setores afetados por essas tarifas, não é? Considerando que os dados são alarmantes, segundo o relatório do E-Commerce Departamento divulgado,
2025, essa norma causou um aumento médio de 32% nos preços eletrônicos de consumo nos Estados Unidos. Exatamente. E o impacto na economia é devastador. O Peterson Institute for International Economics projetou que essa guerra comercial de 2025 custará aos Estados Unidos cerca de 570 mil empregos e 0,8% do PIB real no final do ano. Para a China, o impacto estimado é de aproximadamente 1,2% do PIB. Não é? Mas não é só uma disputa Estados Unidos-China que preocupa. Todos nós estamos nessa rodada. A tensão entre a União Europeia e o Reino Unido pós-Brexit, as disputas comerciais entre Japão e Coreia do Sul sobre materiais de alta tecnologia, as tarifas nos Estados Unidos e a União Europeia envolvendo subsídios, Boeing, Airbus, a nova coalizão anti-China, formada em fevereiro de 2025, quando os Estados Unidos, Canadá, Austrália e o Reino Unido implementaram tarifas coordenadas sobre produtos tecnológicos chineses. E o Brasil nesse cenário, como é que vai se portar, não é? A nossa economia ela é fortemente baseada em commodities, sofre efeitos colaterais dessas guerras e quando a China reduz compras de soja nos Estados Unidos, o Brasil ganha. Mas quando o mundo desacelera por causa dessas tensões, perdemos em quase todos os setores, não é? E o impacto é real, é imensurável também, né? Segundo dados do IPEA, divulgados em março de 2025, a guerra de tarifas atual já resultou em um aumento de 27% nas exportações brasileiras de soja para a China no primeiro trimestre de 2025, mas uma redução de 18% das exportações de produtos manufaturados para os Estados Unidos. E os economistas estão preocupados, é normal, é um facto. E um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas, ela aponta que o PIB brasileiro pode perder até 0,7% em 2025 devido à escalada das guerras comerciais, um aumento significativo em relação à previsão anterior de 0,5%. Não é? Você já percebeu como o preço de produtos eletrônicos e insumos industriais disparou nos últimos meses? Segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, o preço médio de smartphones no Brasil aumentou 22% desde janeiro de 2025 e os componentes eletrônicos para a indústria subiram 35%. Essa é a guerra comercial de 2025 batendo a sua porta. Agora vamos conectar outro ponto crucial dessa equação, que ainda não falámos, que tem a ver com o terrorismo, não é? Não estamos falando apenas de ataques isolados, mas de como o terrorismo se tornou um fator geopolítico determinante, não é? Determinante, sim. Segundo o Global Terrorism Index, entre 2000 e 2023, houve mais de 170 mil incidentes terroristas registrados em todo o mundo, resultando em mais de 450 mil mortes. O que muitos não percebem é que, para cada ataque terrorista de grande escala, o mercado global perde em média 1 trilhão em valor de mercado na primeira semana, não é? E os efeitos são duradouros. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, por exemplo, nos Estados Unidos, que gastaram mais de 8 trilhões de dólares em segurança nacional e operações militares relacionadas ao terrorismo, segundo o Watson Institute Brown University. E também podemos dizer que o terrorismo afeta diretamente o comércio internacional. Um estudo da Universidade de Oxford mostrou que o comércio bilateral entre países cai em média 4% após um grande ataque terrorista e em qualquer deles, não é? E o Brasil? Embora não seja alvo frequente de ataques terroristas, o país sente os efeitos indiretos. Por quê? Aumento dos custos de seguro para exportações, imposição de medidas de segurança mais rigorosas em portos e aeroportos, a redução do turismo global em um período de alta tensão. E, claro, também não podemos esquecer que os custos de segurança, não é, para os grandes eventos, como é o caso, ou como foi o caso da Copa do Mundo 2014 e das Olimpíadas 2016, o Brasil gastou bilhões em segurança antiterrorismo, não é? Quando você paga mais caro por uma passagem aérea ou enfrenta longas filas de segurança, está pagando o preço do terrorismo global. Agora chegamos num ponto crucial deste podcast, deste vídeo, não é? E como as guerras comerciais e terrorismo se conectam e se retroalimentam em um ciclo extremamente perigoso, não é? A gente tem ideia que as regiões com alto índice de desemprego causados por guerras comerciais têm 62% mais chance de desenvolver células terroristas domésticas.
E isso foi documentado pelo Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos. Temos ainda a questão da instabilidade económica, que é causada pelas guerras comerciais e que cria um terreno fértil para o extremismo, não é? Quando as pessoas perdem empregos e perspectivas, a radicalização encontra muito espaço, não é? Por outro lado, o terrorismo gera instabilidade política que afeta diretamente o comércio. Países com alta incidência de terrorismo têm, em média, 10% menos investimentos estrangeiros diretos, segundo o Banco Mundial, né? Exemplos concretos dessa conexão incluem, além de outras, o aumento de grupos extremistas no norte da África, não é? Após a crise económica de 2008, a ascensão do Estado Islâmico em regiões economicamente devastadas do Iraque e Síria, e também temos o crescimento das milícias em regiões mineradoras afetadas pela queda de preços de commodities, também. E aí vem um paradoxo, né? Porque medidas protecionistas que iniciam guerras comerciais são frequentemente justificadas como proteção à segurança nacional, mas acabam gerando mais insegurança. Um estudo ainda do Instituto de Economia Internacional revelou que para cada 1% de aumento no desemprego causado por choques comerciais, há um aumento de 0,4% na atividade de grupos extremistas nessa mesma região. Não é? Da próxima vez que você ouvir sobre uma nova tarifa ou uma restrição comercial, pergunte-se, isso está realmente sendo mais seguro? Vamos trazer essa discussão para a nossa realidade e como o Brasil é afetado por essa combinação de guerra comercial e terrorismo. Surge a pergunta, não é? Se você exporta e importa, ou mesmo se apenas compra produtos no supermercado, você já está envolvido nesse jogo geopolítico. Exatamente. E a guerra tarifária 2025 já está afetando diretamente o Brasil. Isso é um facto, não é? De acordo com o Ministério da Economia, desde que as novas tarifas foram implementadas em março, não é? As exportações brasileiras de minério de ferro para a China aumentaram 31%. As exportações de carne para os Estados Unidos caíram a 15%, não é? E o preço dos insumos industriais importados aumentou numa média de 26%, não é? Então, aí se a gente for buscar no campo econômico, o Brasil enfrenta uma volatilidade extrema nos preços de commodities que representam 63% da nossa exportação. Dificuldade crescentes de acesso à tecnologia estratégica devido às novas restrições comerciais, pressões cambiais severas resultantes da instabilidade global, com o dólar oscilando mais de 4% em um único dia, em abril de 2025. Exatamente. E segundo a Confederação Nacional da Indústria, a indústria brasileira perdeu cerca de 3,7% de competitividade nos últimos anos, devido a efeitos indiretos das guerras comerciais. Isso é óbvio, não é? E na questão da segurança, o Brasil precisa lidar com aumento de custos em controle de fronteiras, necessidade de investimento em inteligência para prevenir ameaças, participação em acordos internacionais de combate ao terrorismo. Neste caso, tivemos um posicionamento do Itamaraty, não é? Que estima que o Brasil precisa investir anualmente cerca de 500 milhões adicionais em segurança diplomática devido ao aumento das tensões globais, não é? É um dado alarmante, né? Segundo o Ministério da Economia, cada 1% de redução no comércio global causado por tensões geopolíticas representa uma perda potencial de 0,2% do PIB brasileiro. Então, o seu emprego, a sua empresa, o seu poder de compra, tudo está conectado a este cenário global que parece distante, mas impacta diretamente a nossa vida cotidiana, não é? Diante desse cenário desafiador, quais são as perspectivas e estratégias possíveis? Nos próximos 3 minutos vamos revelar algumas estratégias que países como, por exemplo, a Singapura e Suíça usaram para prosperar, mesmo em meio a tensões globais, não é? Os especialistas do FMI, eles apontam que a diversificação de parcerias comerciais é essencial. Países com relações comerciais diversificadas sofrem 40% menos impacto de guerras comerciais específicas. E no caso do Brasil, isso significa fortalecer, primeiro que tudo, as relações com parceiros não tradicionais, na Ásia e na África, investir em acordos comerciais com blocos regionais diversos e desenvolver cadeias de valor nacionais, mesmo menos dependentes de importações críticas, não é?
No campo da segurança, a cooperação internacional continua sendo fundamental. Segundo a ONU, países que participam ativamente de iniciativas multilaterais de segurança têm 30% menos chance de sofrer ataques terroristas. Então, para as empresas e para os cidadãos brasileiros, algumas estratégias diárias são diversificar os seus investimentos em diferentes mercados e diferentes moedas, não é? E buscar conhecimento sobre geopolítica para a tomada de certas decisões, não é? Apoiar políticas públicas que fortaleçam a resiliência económica nacional, não é? O Brasil Central, né? Vamos colocar assim, o Banco Central recomenda que empresas desenvolvam planos de contingência para diferentes cenários geopolíticos, algo que apenas 12% das empresas brasileiras possuem atualmente. A boa notícia é que crises sempre trazem oportunidades, não é? Isso é uma questão que é quase paralela, não é? Países que se adaptam rapidamente a mudanças geopolíticas, frequentemente elas emergem muito mais fortemente, não é? E chegamos ao fim do nosso vídeo sobre como a tensão global entre guerra comercial e terrorismo afeta o mundo e o Brasil. Além disso, vimos como esses fenómenos aparentemente distintos estão interconectados e como seus efeitos chegam até à nossa economia e ao nosso dia-a-dia, não é? Se você achou esse conteúdo valioso, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Na próxima semana vamos explorar como investir com segurança em tempos de incerteza global. Você não vai querer perder, não é? Obrigado por assistir até aqui. Lembre-se, entender o mundo é o primeiro passo para navegar mais preparado nele. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, povo! Manda o dedo no like! Cadê o rato? Cadê o rato? Cadê o rato? Sumiu! Cara, teve umas duas, três